Eles carregam o peso da camisa, a força das maiores torcidas do país e o sonho de colocar o Brasil mais uma vez no topo da América. Flamengo e Palmeiras, dois gigantes, duas potências, dois caminhos diferentes, mas o mesmo objetivo, a glória eterna. Mas o outro lado não tem coadjuvante, tem história, tem altitude, tem raça e tem camisa pesada. De um lado o Racing Club, o gigante de Alvejaneda, um dos berços mais ferventes do futebol argentino, com um estádio que pulsa e treme ao som do El Cilindro. Do outro, a LDU de Quito, o orgulho equatoriano, que aprendeu a desafiar o impossível nas alturas e conquistou a América com o peito aberto e o fôlego curto de quem respira o futebol a 2.850 metros. Nessa semifinal da Libertadores 2025, o continente inteiro se divide entre o poder e o desafio, entre os elencos milionários e os sobreviventes da montanha, entre quem busca manter a hegemonia e quem sonha em retomá-la. E é aqui, no 90 Mais Acréscimos, que a gente vai contar tudo sobre esses dois clubes que prometem endurecer e muito o caminho de Palmeiras e Flamengo. A história, as rivalidades, os títulos, as curiosidades e o momento atual de Racing e LDU, que chegam com as credenciais bem maiores que muita gente imagina. Antes da bola rolar nas semifinais de Libertadores, é hora de conhecer quem está do outro lado. E acredite, eles não estão aqui por acaso. Eu sou o Irã Boscarato, e se você curte essas histórias bem contadas sobre futebol, já segue a gente, 90 Mais Acréscimos, porque hoje a nossa jornada começa lá nas alturas de Quito, lá onde o ar é rarefeito, mas o futebol respira grandeza. Essa é a história da Liga Desportiva Universitária de Quito. A 2.850 metros acima do nível do mar, nasceu uma história escrita com suor, superação e altitude. A Liga Desportiva Universitária de Quito, ou simplesmente LDU, surgiu não como um clube de elite, mas como o sonho de estudantes que queriam jogar futebol entre livros e laboratórios. Tudo começou no Centro Histórico de Quito, em 1918, quando alunos da Universidade Central do Equador fundaram o Clube Universitário. Eram alunos de Medicina, Direito, Engenharia e Odontologia, e o apelido era carinhoso, Los Doutorzitos, ou Os Doutorzinhos. Por 12 anos, aquele time amador representava mais do que um grupo de atletas. Era o símbolo da juventude equatoriana, que acreditava que o esporte era extensão do conhecimento. Mas em 11 de janeiro de 1930, tudo mudou. Sob o comando de Bolívar León e o reitor Aurélio Mosqueira, o sonho ganhou forma e nome: Liga Desportiva Universitária. O orçamento, 500 sucres. Os treinos, feito com pás e picaretas, porque eles mesmos montavam as traves no Parque El Hito. O uniforme branco inspirado na Faculdade de Medicina trazia as iniciais UC, o selo de origem universitária, que até hoje é orgulho da torcida. Nos anos 1950, o futebol equatoriano começou a se profissionalizar, e foi aí que a LDU deixou de ser apenas um clube de estudantes para se tornar símbolo de uma cidade e de um país. Em 1954 venceu o primeiro campeonato da recém-criada Associação de Futebol Não Amador de Pichincha, e dali em diante ninguém parou mais de ouvir falar da LDU. 3 anos depois veio o primeiro campeonato equatoriano oficial, então chamado de Interandino. Nas primeiras 41 edições, a LDU se sagrou campeã em apenas 4 oportunidades. Mas só no final dos anos 90, os Albos, como são conhecidos, explodiu de vez, dentro e fora de campo. Além dos títulos de 98 e 99, a LDU conquistaria até 2012 o Campeonato Nacional de 2003, 2005, 2007 e 2010. Mas suas maiores façanhas foram alcançadas na esfera continental. Boa parte desse crescimento tem um nome: Rodrigo Paz Delgado. Político, visionário e acima de tudo apaixonado pela LDU, foi ele quem idealizou e construiu o Estádio Casablanca, inaugurado em 1997, a casa que se tornaria o verdadeiro templo do futebol equatoriano. Rodrigo Paz foi mais do que um dirigente. Foi o homem que transformou um clube universitário em potência continental. E hoje o estádio que leva seu nome, Rodrigo Paz Delgado, mantém viva a promessa de que a LDU nunca deixará de lutar por grandeza. O estádio impressiona, não só pela estrutura, mas pela proximidade da torcida com o campo. Apenas uma mureta separa os torcedores do gramado. E quando o time entra em campo, a Los Albos faz o chão da Casablanca tremer. Uma atmosfera única, digna de quem viu a história ser escrita ali dentro. Mais do que títulos, a LDU carrega identidade. É o clube que nasceu da universidade, cresceu com o povo e desafiou o continente em plena altitude. Um símbolo de resistência, inteligência e orgulho nacional. E foi com essa mentalidade, misto de disciplina acadêmica com paixão popular, que a Liga chegou na virada do milênio
pronta para algo que ninguém esperava: conquistar a América. E foi em 2008, no Maracanã, diante do Fluminense, que a LDU de Quito escreveu o capítulo mais glorioso da sua história. O Equador, pela primeira vez, tinha um campeão da Libertadores. Mas essa conquista e tudo que ela significou para o continente, a gente vai contar daqui a pouco. Pois agora é hora de atravessar os Andes e desembarcar na Argentina, para falar do adversário brasileiro do outro lado da chave, o Racing Clube. Chegamos agora em Avellaneda, o coração de uma das maiores tradições do futebol argentino, o Racing Clube. Um time que mistura história, rivalidade, títulos internacionais e, claro, muita paixão da sua torcida. Vamos mergulhar nessa história juntos. Mas antes de falar dos grandes títulos, precisamos voltar lá para 1901, quando um grupo de jovens do Colégio Nacional Central fundou o Futebol Clube Barracas ao Sul, totalmente formado por argentinos, os criollos. Só que como nem tudo são flores, em 1902, uma parte desses sócios saíram e criaram o Colorados Unidos do Sul. Mas calma, eles se acertaram rapidinho e voltaram a se unir com um lema que até hoje inspira. Abre aspas, unidos até a morte, fecha aspas. E inspirado em uma revista francesa de automobilismo, Germain Vidalai sugeriu o nome Racing. A fundação oficial foi registrada em 7 de fevereiro de 1904 e Arturo Artola virou o primeiro presidente. No ano seguinte, o clube já estava na Associação Argentina de Futebol, garantindo seu status oficial. Em 1910, o Racing conquistava a promoção para a primeira divisão, depois de bater o Boca Juniors por 2-1. E foi nessa época que eles adotaram o azul e branco da bandeira da Argentina, em homenagem ao centenário da Revolução de Maio. Legal, né? Nos anos seguintes, a equipe fez história. 7 campeonatos consecutivos, entre 1913 e 1919. O apelido La Academia Nacional de Futebol nasceu aqui, e o Racing se tornou o primeiro dos 5 grandes a vencer a Liga, uma taça nacional e até uma internacional. Além disso, o clube conquistou a Copa Cousinier Honor em 1913 e 2 Copas Aldaal, em 1917 e 1918. Ou seja, já mostrava que não estava de brincadeira fora da Argentina. Nos anos 30, o Racing entrava na era profissional, e o primeiro título veio em 1932, na Taça Becar Varela. Depois vieram a Competition Cup em 1933 e a British Competition Cup em 1945. E o tricampeonato profissional. Entre 1949 e 1951, o Racing se tornou o primeiro time argentino a conquistar 3 campeonatos consecutivos. Nesse período, também inaugura o estádio Presidente Perón, o famoso Cilindro de Avellaneda, com capacidade para 51 mil torcedores. Na década de 60, sob o comando de Juan José Pizzuti, a equipe foi apelidada de Equipe de José. Em 1966, conquistou o Metropolitano com 24 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E então, 1967 chegou, Libertadores e Intercontinental. O Racing se tornou o primeiro clube argentino campeão mundial de clubes. Mas calma, isso a gente conta mais pra frente, porque a história só está começando. No ano seguinte ganhou o troféu Costa del Sol e o troféu Conde de Fenosa, reforçando seu prestígio internacional. Claro que depois vieram altos e baixos, incluindo o único rebaixamento para a Primeira B em 1983. Nos anos 90, o clube chegou a abrir falência, mas a torcida não deixou o Racing morrer. Em 1999, com a ajuda da Blanca Celeste S.A., o clube voltou a respirar em 2001, quebrando o jejum de 35 anos, conquistando o Campeonato Apertura. Depois disso, veio altos e baixos, quando rebaixado em 2008, mas também momentos de glórias. Em 2014, com o retorno de Diego Milito, conquistando o 10º título nacional, Campeonato 2018-2019. Em 2019, Troféu de Campeões da Superliga. Em 2022, Troféu de Campeão da Liga Profissional. Em 2023, Supercopa Internacional. Em 2024, Copa Sul-Americana. E em 2025, a Recopa Sul-Americana. Hoje o Racing segue firme como um dos maiores clubes da Argentina, com orgulho, tradição e uma das torcidas mais apaixonadas que você pode imaginar. E essa é a história de um clube que nasceu em Avellaneda, viveu a era dourada do futebol argentino e conquistou o mundo em 1967. Mas o futebol não é feito só de títulos. Vamos explorar como a rivalidade e a paixão movem os clubes. Desde o clássico histórico do Racing contra o Independiente, até as batalhas intensas da LDU contra Barcelona de Guayaquil e Emelec. Vamos mostrar como essas torcidas transformam cada jogo em uma verdadeira guerra de emoções, seja na Argentina ou no Equador. A gente conheceu a história de LDU e Racing. Agora é hora de mergulhar no que faz cada partida ser realmente uma guerra,
as rivalidades e as paixões da torcida. Vamos mostrar como esses clubes mexem com as cidades, com as arquibancadas e até com a vida das pessoas. Começando pela LDU de Quito, a segunda maior torcida do Equador, com mais de 16% da população do país torcendo pelo time. Uma torcida que mistura tradição, classe média e muito orgulho de ser quitenha. E a rivalidade? Ela é intensa e cheia de história, porque no Equador o futebol é quase geopolítica. Quito contra Guayaquil. Os conflitos regionais refletem diferenças sociais. Barcelona representa a massa de Guayaquil, Emelec a elite dessa cidade, e a LDU é a força da classe média branca de Quito. Cada jogo é muito mais do que pontos, é uma afirmação de identidade. O clássico mais antigo da LDU é com Alcas, e chamado de Super Clássico de Quito. A primeira partida aconteceu em fevereiro de 1945 e terminou empatada em 1-1, mostrando que aquela rivalidade seria histórica desde o começo. Com o tempo, a LDU criou rivalidades importantes contra o El Nacional e Deportivo Quito, fortalecendo seu papel como protagonista do futebol equatoriano. Internacionalmente, a LDU também tem rivalidade com o Fluminense, após as finais da Libertadores 2008 e da Sul-Americana 2009, e mais recentemente da Recopa Sul-Americana de 2024, vencida pelo time brasileiro, mostrando que rivalidade também atravessa fronteiras. O legal é que essas rivalidades não são só sobre números, troféus ou partidas. Elas refletem a cidade, a cultura, a história de Quito. Cada clássico tem seu tempero único. Já em Alvejaneda, a paixão pelo Racing é intensa, mas aqui o foco é o clássico contra o Independiente. O chamado Clássico de Alvejaneda é um dos maiores da Argentina, carregado de histórias, rivalidades e momentos que parecem ter saído de um filme de futebol. O contraste das cores é impressionante. Vermelho vivo do Independiente versus o celeste branco do Racing. Cada partida é uma guerra visual e emocional. Alguns dizem que o clássico aqui é até mais importante que Boca e River, embora haja quem discorde. A verdade é que a paixão e o fanatismo dividem famílias, torcidas e cidades inteiras. O primeiro embate histórico foi em 1907, na terceira divisão. O Racing vinha invicto, mas o Independiente surpreendeu e venceu por 2-1. Daí, nasceu uma rivalidade que atravessaria mais de um século. Nos primeiros anos, jogadores até trocavam de clubes entre partidas. A rivalidade cresceu junto com a cidade de Alvejaneda, que na época estava cheia de clubes emergentes. Mas Racing e Independiente rapidamente se destacaram. O que começou como uma disputa local, logo se transformou em uma questão de orgulho e identidade. Cada vitória era um pedaço da história sendo escrito. Durante o período amador, o Racing viveu sua era de ouro, vencendo 7 campeonatos consecutivos, entre 1913 e 1919. Mas o Independiente sempre reagia criando confrontos épicos. Na era profissional, a academia dominou grande parte dos confrontos, mas houve goleadas memoráveis do Rojo. 7-0 em 1940. É até hoje a maior diferença de gol no clássico. Nos anos 50, o Racing ganhou 3 títulos consecutivos e manteve a rivalidade viva. E mesmo nos tempos mais recentes, o clássico continua sendo intenso. Nos anos 2000, crises financeiras, punições e brigas de torcida mudaram até os estádios onde os jogos podiam acontecer. Mas o espírito do confronto nunca mudou. A verdade é que o clássico de Avellaneda sempre carregou uma energia explosiva, e às vezes essa paixão passou dos limites. Em 1961, o clima esquentou de vez. Uma briga generalizada dentro de campo fez o árbitro suspender a partida. Foram 4 expulsões para cada lado, e o jogo acabou 1-1. Décadas depois, a história se repetiu, fora das 4 linhas. A mais famosa delas em 2006. O Independiente vencia por 2-0 em La Doble Viceira. Quando o clássico virou caos, as arquibancadas explodiram em confusão, a polícia foi atacada e o árbitro Horácio Elizondo não teve escolha. Encerrou o jogo. Os pontos no fim ficaram com o Rojo, mas a violência deixou cicatrizes em Avellaneda. Em Quito, a LDU joga com altitude a seu favor, mas também com uma torcida apaixonada que representa a cidade inteira. Cada clássico é uma batalha de orgulho e história. Em Avellaneda, o clássico de Independiente e Racing é um espetáculo. Cores, gritos, provocações e décadas de histórias contadas em 90 minutos. As torcidas aqui não assistem, participam, interferem, criam histórias que atravessam gerações. Essas rivalidades mostram como o futebol vai muito além do jogo. É cultura, identidade, orgulho e emoção, tanto em Quito quanto em Avellaneda. Mas a rivalidade é só parte da história, ainda tem muito mais para contar. Vamos falar dos títulos, glórias e conquistas históricas que fizeram LDU e Racing entrarem para a lenda do futebol sul-americano. Prepare-se para reviver momentos que marcaram gerações.
Quando se fala em tradição, Racing e LDU tem muito o que colocar na mesa. Dois clubes que em momentos diferentes da história desafiaram gigantes e levaram a glória continental para os seus torcedores. O Racing é pura história. São 18 títulos de campeonato argentino e 12 Copas Nacionais, além das conquistas internacionais que colocaram o clube entre os grandes. Uma Supercopa da Libertadores, uma Copa Sul-Americana, uma Recopa, uma Libertadores e uma Copa Intercontinental. Mas é claro, a gente vai direto para 1967, o ano em que o Racing pintou a América e o mundo de celeste e branco. O Racing embarcou na Libertadores mais longa da história. Foram 6 meses e 18 dias de disputa. E para chegar lá, precisou enfrentar uma verdadeira maratona. River Plate, Bolívar, Santa Fé, Universitário, Colo-Colo e por fim o poderoso Nacional do Uruguai. A final foi tão equilibrada que precisou de 3 jogos para decidir o campeão. O último, no Estádio Nacional de Santiago, virou lenda. Comandado por Juan José Pizzuti, o lendário El Equipo de José, o Racing venceu por 2-1. Rafa foi artilheiro daquela Libertadores e Xango Cardenha foi o grande herói, mas o que vinha pela frente era ainda mais gigante. Na final do Mundial Interclubes, o Racing encarou o Celtic da Escócia, campeão europeu. Depois de empates nas 2 primeiras partidas, veio o jogo decisivo em Montevidéu. E foi aí que Cardenha soltou a bomba da entrada da área. Gol histórico, que deu ao Racing o título mundial de 1967. O primeiro clube argentino a conquistar o mundo. E se o Racing foi o primeiro da Argentina a dominar o planeta, a LDU foi a primeira do Equador a conquistar a América. São 13 títulos do campeonato equatoriano, 2 Copas Sul-Americanas, 2 Recopas e o troféu mais simbólico de todos, a Libertadores da América de 2008. Naquele ano, ninguém acreditava na LDU, mas o time de Quito mostrou força, técnica e atitude para vencer gigantes. Eliminou Estudiantes, São Lourenço e América do México e foi para a final contra o Fluminense. No jogo de ida, em Quito, a LDU atropelou 4-2. Guerron, Bieler, Manzo e companhia sufocaram o Flu desde o primeiro minuto, enquanto o estádio Casablanca tremia com os gritos dos torcedores. Mas o drama só estava começando. No Maracanã lotado, a LDU saiu na frente com bolanhos, mas o Fluminense reagiu. Thiago Neves marcou 3 vezes e o jogo foi para a prorrogação. Era o momento que a bola queima e o coração acelera. Eis que surge o nome que virou uma lenda: José Francisco Cevallos. Na disputa de pênaltis, o goleiro da LDU pegou 3 cobranças: Conca, Thiago Neves e Washington, e garantiu o título inédito da Libertadores de 2008, o primeiro da história do Equador. Silêncio no Maracanã e festa sem fim em Quito. Aquele título mudou o patamar do futebol equatoriano, e para fechar o ciclo, a LDU enfrentou o Manchester United do Cristiano Ronaldo no Mundial. Cevallos brilhou de novo, pegando de tudo, mas Rooney marcou o único gol da final, garantindo o título para os ingleses. Mesmo assim, a LDU saiu de cabeça erguida. O pequeno clube de Quito tinha desafiado os gigantes e provado que a América do Sul não tem fronteiras para sonhar. Do épico gol de Cardenhas ao grito de campeão mundial, até as defesas milagrosas de Cevallos e o primeiro título equatoriano da Libertadores. Histórias diferentes, mas com o mesmo peso. Glórias que atravessam fronteiras e que moldam a identidade desses clubes, feitas de ídolos, tragédias, renascimentos e momentos que jamais serão esquecidos. E é justamente isso que vem agora. As histórias por trás das camisas, os heróis, os dramas e as curiosidades que ajudaram a construir o que Racing e LDU representam hoje. Todo clube é feito de conquistas, mas também de pessoas, de histórias, de ídolos e de quem marcou gerações. Hoje a gente mergulha nas raízes da LDU e do Racing para entender o que realmente dá alma a esses gigantes, seus heróis, suas curiosidades e a conexão com o Brasil que atravessa décadas. A Liga Desportiva Universitária de Quito sempre foi mais do que um clube. É um símbolo do futebol equatoriano moderno. E por trás dessa força há nomes que moldaram a identidade dos Albos. Vamos começar por um deles, Paulo Carreira, o primeiro ídolo. Aos 15 anos, Paulo Carreira já vestia a camisa da LDU. Artilheiro nato, técnico e inteligente. Viveu o clube de dentro e de fora. Como jogador, foi o maior goleador da LDU na Libertadores por décadas. Como treinador, quebrou um jejum de 15 anos e conquistou o tetracampeonato equatoriano em 1990. Carreira é lembrado até hoje como o homem que resgatou o orgulho de Quito. Patrício Urrutia, o capitão eterno. Em 2003 chegava à LDU um meio-campista de alma e liderança,
Patrício Ruccia, capitão do título da Libertadores de 2008, ele foi o primeiro a levantar o troféu internacional da história do Equador. Marcou gols decisivos, inclusive na final contra o Fluminense, e foi eleito o melhor jogador da competição. O Ruccia virou sinônimo de garra e respeito dentro e fora de campo. José Francisco Cevallos, o herói do Maracanã. 2008, Maracanã lotado, pênaltis, e lá estava José Francisco Cevallos, pegando 3 pênaltis do Fluminense e calando o Rio de Janeiro. Aquele jogo transformou o goleiro equatoriano em lenda. Campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana, bicampeão da Recopa. Cevallos foi eleito o melhor goleiro da América do Sul e encerrou a carreira como ídolo eterno da LDU. Cláudio Bieler, o artilheiro da Era de Ouro. Se 2008 foi o ano da consagração, Cláudio Bieler foi o símbolo da eficiência. O argentino marcou 17 gols naquela temporada, foi artilheiro da Série A e protagonizou nas conquistas internacionais que colocaram a LDU entre os grandes do continente. Em Quito, Bieler é lembrado como atacante que fez o impossível parecer rotina. Santiago Jacomé, o símbolo da fidelidade. Nem sempre o maior ídolo é quem faz mais gols. Santiago Jacomé ficou na LDU quando o clube caiu para a segunda divisão em 2001. Jogou, lutou e subiu de novo. Foi campeão 5 vezes e depois virou dirigente. Hoje é gerente esportivo do clube. Uma vida inteira vestindo branco. E a lista de ídolos da LDU é longa. Edson Mendes, Luiz Bolanhos, Neisser Reasco, Franklin Salas, Henrique Vera, Paul Ambrosi e Alex Aquinaga. Todos deixaram sua marca na construção do Império de Quito. E se a LDU é símbolo de ascensão, o Racing é retrato da paixão. Em Avejaneda, o futebol é religião. E o Racing Clube tem seus santos e mártires. Começando por Juan José Pizzuti, o primeiro campeão do mundo. Pizzuti começou como artilheiro e terminou como um técnico lendário. Em 1967, levou o Racing à glória eterna, campeão da Libertadores e do mundo, derrotando o Celtic da Escócia. Foi o primeiro clube argentino campeão mundial. Pizzuti é até hoje a personificação da mística racinguista. Omar Corbata, o gênio irreverente. Omar Corbata era imprevisível, um ponta-direita com dribles desconcertantes e um temperamento explosivo. Nos anos 50 e 60 foi ídolo absoluto e ajudou o Racing a conquistar 3 títulos argentinos. Seu talento o tornou lenda e seu estilo rebelde o transformou em mito. Roberto Perfumo, o general da defesa. O El Mariscal, líder dentro e fora de campo. Capitão nas conquistas nacionais e internacionais. Símbolo de elegância e coragem, Perfumo é um daqueles nomes que explicam o porquê do Racing ser respeitado até pelos rivais. Diego Milito, o retorno do filho pródigo. Quando voltou da Europa em 2014, Diego Milito devolveu ao Racing algo que eles haviam perdido: a fé. Capitão, goleador e líder. Comandou o título argentino e encerrou a carreira como herói moderno. Milito é a ponte entre o passado glorioso e o presente competitivo. Lisandro Lopes, o coração da academia. O Lixa é pura entrega. Referência em 2 gerações, ajudou o clube a conquistar o título de 2014 e 2019. Um símbolo de raça e amor à camisa. No Racing, Lixa é mais do que ídolo, é sentimento. E claro, a história do Racing é povoada de outros gigantes. Humberto Maschio, Túcio Mendes, Henrique Sivori e Alfio Basile. Cada um em sua época ajudou a escrever o livro sagrado de Alvejaneda. E olha que curioso, tanto a LDU quanto o Racing sempre tiveram um elo especial com o Brasil. Não é só dentro de campo, mas também fora dele, com jogadores, técnicos e ídolos que cruzaram fronteiras e deixaram marcas profundas nessas histórias. Vamos relembrar alguns dos brasileiros que ajudaram a escrever capítulos incríveis nesses 2 clubes. João Cardoso e Silva Batuta, Racing Clube. Poucos brasileiros brilharam tanto na Argentina quanto eles. João Cardoso, gaúcho de Uruguaiana, foi campeão da Libertadores e do Mundial de 67, marcando gol na final do título continental. Seu nome batiza a filial oficial do Racing no Brasil, com mais de 190 sócios espalhados pelo país. Silva Batuta, o craque elegante do Flamengo, virou artilheiro do Campeonato Argentino de 1969 com 14 gols. Até hoje, é o único brasileiro a ser artilheiro do futebol argentino. Respeitado e reverenciado, foi eleito um dos 100 maiores jogadores da história do Racing. A ligação entre Brasil e LDU vem de longe. Em 1960, Gilberto dos Santos foi o primeiro brasileiro e o primeiro estrangeiro a jogar no futebol equatoriano. Vestindo branco, fez gols, conquistou títulos regionais e até enfrentou o Santos de Pelé em um amistoso histórico que terminou 6-3 para os brasileiros. Com gol dele, claro. Nos anos 80, outro brasileiro brilhou: Paulo César, o Papagaio. Vice-campeão nacional com 25 gols marcados em 1981. E antes de todos eles, o treinador brasileiro José Gomes Nogueira já fazia história.
Foi ele quem comandou a LDU na conquista do seu primeiro título equatoriano em 1969. Curioso, né? O primeiro título nacional da LDU veio com um brasileiro no comando. E hoje, 50 anos depois, quem comanda a LDU é outro brasileiro, Thiago Nunes. Gaúcho, campeão da Sul-Americana e Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, hoje é o comandante dos Albos. Num momento em que os clubes brasileiros importam técnicos estrangeiros, ele fez o caminho inverso e exporta ideias, liderança e mentalidade vencedora. Do passado heróico de Paulo Carreiro e Pizzuti ao mais recente presente de Milito e Thiago Nunes, LDU e Racing seguem unidos por uma mesma energia, a paixão. E essas conexões entre Brasil, LDU e Racing não param por aí. Porque quando o assunto é Libertadores, a história ganha outro peso. Poucos capítulos da Libertadores são tão intensos quanto os duelos de clubes sul-americanos contra os gigantes do Brasil. E quando falamos de LDU e Racing, essa relação é marcada por respeito, rivalidade e histórias que atravessam gerações. Vamos relembrar as batalhas que moldaram a trajetória desses dois clubes diante dos brasileiros. Enfrentar a LDU na Libertadores nunca foi tarefa fácil. Jogar em Quito a quase 3.000 metros de altitude sempre exigiu mais do que técnica, exigiu resistência e coragem. Na história da competição, a LDU enfrentou clubes brasileiros em dezenas de duelos, com 14 vitórias, 23 derrotas e 3 empates, marcando 47 gols e sofrendo 71. Em confrontos diretos de mata-mata, o clube equatoriano já encarou brasileiros 7 vezes, foi eliminado em 4 oportunidades e avançou em 3, uma delas a mais simbólica de todas, a Libertadores de 2008, quando venceu o Fluminense e se consagrou campeão continental pela primeira vez. E há um dado curioso, em todas essas séries eliminatórias, a LDU só perdeu um único jogo em Quito, para o Santos, na Libertadores de 2020, por 2-1. Mesmo assim, devolveu o placar no Brasil. Jogar em Quito, como dizem por lá, é quase como jogar em outro planeta. Perder em casa é algo raro para a LDU. Em toda a sua história no torneio contra clubes brasileiros, ela perdeu apenas 6 vezes em Quito. Além dessa que acabei de falar contra o Santos na edição de 2020, a LDU perdeu em fase de grupos. A primeira para o Cruzeiro em 1976. Esse jogo foi em Atahualpa. As demais em Quito. Corinthians em 2000, Sport em 2009, Grêmio em 2016, Santos em 2020 e Flamengo em 2021. Um currículo que mostra o quanto é difícil roubar pontos da equipe equatoriana em seu território. E quando falamos de Palmeiras e LDU, foram 2 jogos e uma vitória para cada lado, ambos na fase de grupos da Libertadores 2009. Mas não foram só duelos, foram finais históricas contra brasileiros sem ser Libertadores. A LDU ergueu a Copa Sul-Americana de 2009, vencendo novamente o Fluminense no agregado por 5-4. Em 2023, repetiu o feito e se consagrou bicampeã, superando o Fortaleza nos pênaltis após empate em 1-1. E ainda levou a Recopa Sul-Americana de 2009, contra o Internacional, vencendo por 1-0. No fim das contas, a LDU não só encarou os brasileiros, ela construiu parte da sua grandeza vencendo-os. Soube transformar cada confronto contra clubes brasileiros em combustível para sua história. E agora, quando o tema é rivalidade e tradição, o Racing também tem muito a contar. O Racing sempre foi um clube de caráter forte, daqueles que fazem da diversidade um ritual. E diante dos brasileiros na Libertadores, essa personalidade se tornou marca registrada. Nos números gerais, o Racing soma 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas contra clubes brasileiros. São 23 gols marcados e 16 sofridos. Um desempenho equilibrado e que traduz o estilo argentino de competir até o fim. Em confrontos diretos de mata-mata, o Racing enfrentou brasileiros 3 vezes. Foi eliminado em 2 oportunidades, mas avançou em uma, justamente contra o Flamengo, futuro adversário nessa Libertadores. Naquelas oitavas de final de 2020, após 2 empates em 1-1, o clube argentino levou a melhor nos pênaltis, em pleno Maracanã. E quando falamos em números desse duelo entre Flamengo e Racing na Libertadores, são 4 jogos, 3 empates e uma derrota do Racing. Além desse confronto nas oitavas, as equipes se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores de 2023. E quando tem jogo em Alvejaneda, o Racing costuma impor respeito. Apenas um clube brasileiro conseguiu vencer o Racing em solo argentino pela Libertadores, o São Paulo, nas oitavas de 2021, por 3-1. Fora isso, o estádio Presidente Perón, o famoso El Cilindro, segue sendo um caldeirão difícil de superar. Além dos confrontos em Libertadores, o Racing tem uma trajetória vitoriosa em competições continentais contra clubes brasileiros. Foi campeão da Supercopa Libertadores de 88 contra o Cruzeiro, vencendo por 3-2 no agregado. Em 2024, conquistou a Copa Sul-Americana,
novamente diante do Cruzeiro, com vitória por 3-1 na final única. E em 2025, levantou a Recopa Sul-Americana, superando o Botafogo por 4-0 no placar agregado. Um verdadeiro domínio argentino nas decisões recentes. Seja pela altitude de Quito ou pela mística de Avejaneda, LDU e Racing prova ao longo dos anos que enfrentar brasileiros nunca foi um obstáculo. Foi um capítulo essencial da sua identidade continental. Dois clubes que aprenderam com a força do futebol brasileiro, mas ensinaram com garra o que é competir na América do Sul. Mas o que dizer do presente? Como estão LDU e Racing hoje? Seus elencos, seus técnicos, suas ideias e como estão os resultados nesta temporada? A gente analisa agora o momento atual dos dois clubes. É hora de entender como chegam LDU e Racing para as semifinais da Libertadores 2025. O que cada time tem de força, onde estão as brechas e como podem surpreender os gigantes brasileiros. A LDU vive uma temporada de altos e baixos no campeonato equatoriano. Terminou a primeira fase em terceiro lugar, atrás de Independiente Del Valle e Barcelona de Guayaquil. E agora disputa o hexagonal final, mas bem distante do título, já que o Independiente Del Valle abriu 15 pontos de vantagem. Mesmo assim, o time segue firme em outras frentes. Já garantiu vaga na semi da Libertadores e está classificado para as quartas da Copa do Equador, onde enfrenta o Deportivo Cuenca, após eliminar o San Antonio. Na Libertadores, o caminho até aqui foi turbulento e cheio de reviravoltas. Antes do mata-mata, o técnico Pablo Vitamina Sánchez foi demitido e Thiago Nunes, o brasileiro, assumiu a equipe em meio à pressão. E o resultado foi imediato: vitória por 3-0 sobre o Central Córdoba com técnico interino, liderança do grupo C e classificação na frente do Flamengo pelo saldo de gols. Thiago reorganizou o time mesmo após perder seu principal nome do ataque, Alex Arce, que retornou ao futebol argentino. Sem ele, a LDU reinventou seu estilo e nas fases seguintes mostrou força. Eliminou o Botafogo com vitória por 2-0 em Quito, depois de perder a ida por 1-0 no Engenhão. Nas quartas, passou com autoridade, 2-0 em casa e 1-0 no Morumbi contra o São Paulo. Com menos jogos, Thiago Nunes vem rodando o elenco. Titulares na Libertadores e reservas nas últimas partidas da primeira fase do campeonato equatoriano. O esquema mais usado? 3-1-4-2 ofensivo, com os alas jogando quase como pontas. Além disso, os meias Vidamil e Conejo avançam muito e os contra-ataques são letais, com poucos toques e muita objetividade. O destaque defensivo é AD, o zagueiro haitiano que comanda a linha de trás, forte, alto e com bom passe. Pelos lados, Ramírez é um dos artilheiros da equipe e peça-chave nos lançamentos longos. Na frente, Azugaray não é um 9 clássico, é móvel, criativo e distribui bem as jogadas, quase um 10. Mas o time também tem suas fragilidades. A defesa sofre com os espaços deixados pelos alas. E contra o São Paulo, isso ficou evidente. O tricolor criou, mas desperdiçou muitas chances. O Palmeiras pode explorar justamente esses buracos, com velocidade e jogadas pelos lados. Outro fator é extra-campo. A violência e os protestos no Equador acenderam o alerta na Conmebol. Foram registradas mais de 14 mortes nos últimos dias. E até o momento dessa gravação, o local da partida de ida ainda poderia mudar. Se for em Quito, o desafio será a altitude, mas o Palmeiras já sabe que é possível competir em igualdade, desde que controle os espaços e evite os contra-ataques. A LDU chega forte, confiante e empurrada por uma torcida que transforma a altitude em arma. Mas diante de um Palmeiras intenso e acostumado a decisões, o equilíbrio promete ser fino, muito fino. Do outro lado da chave, o Racing vive um momento de contrastes. Resultados irregulares no torneio local, mas a confiança intacta na Libertadores. O atual campeão da Recopa e da Sul-Americana não vem brilhando no Clausura. Até o momento da gravação desse vídeo, é apenas o 11º colocado do Grupo A, depois de terminar o Apertura em terceiro. Na Copa da Argentina, foi eliminado nas quartas pelo River, e justamente com gol do ex, Max Salas. Mas na Libertadores o Racing tem sido competitivo. Terminou líder do Grupo E, superando Fortaleza, Atlético Bucaramanga e Colo-Colo. Tudo sob o comando do carismático Gustavo Costas, técnico identificado, intenso e amado pela torcida. Desde então, o time teve perdas importantes. Max Salas foi para o River. O substituto dele contratado, Elias Torres, rompeu o ligamento do joelho. Além dele, o zagueiro Franco Pardo e o lateral Gabriel Rojas se lesionaram, deixando desfalques gigantes no setor defensivo. Mesmo assim, o Racing foi valente nas fases decisivas. Eliminou o Peñarol virando em casa e depois o Vélez vencendo os 2 jogos por 1-0. Agora, encara o Flamengo com a ida no Maracanã e a volta no El Cilindro. E essa inversão pesa. Costas deve apostar numa formação mais cautelosa no Brasil. Talvez até com linha de 5 tentando travar o ímpeto ofensivo do rubro-negro. O time se apoia na bola longa, na disputa física e no ganho da segunda bola. É uma equipe que briga, chuta de fora e cruza o tempo todo.
Contra o Vélez, o técnico alterou, tirou os 3 zagueiros e fez uma linha de 4, e chegou até a dobrar as laterais, com Martirena aberto e Mura recuado. No meio, Nardoni, que deve voltar de lesão, e Almendra dão qualidade e bom passe, enquanto Sosa equilibra o jogo. Na frente, o destaque é Adrian Maravilha Martínez, artilheiro da Libertadores, ao lado do Flaco Lopes. Mas há um ponto fraco, o lado esquerdo. Sem Gabriel Rojas, o time perde uma das suas grandes armas, o cruzamento. E claro, as lesões podem forçar mudanças improvisadas. No banco, Gustavo Costas é pura emoção. Vive o jogo como um torcedor da Laguardia Imperial, vibrante, elétrico e contagiante. E talvez seja isso que o Racing precise: intensidade e alma em cada dividida. A Libertadores exige mais do que técnica, exige espírito. E se o Racing chegar vivo para decidir em Alvejaneda, o Flamengo sabe que o Alcilindro vira um caldeirão. LDU, Racing, Palmeiras e Flamengo. 4 estilos, 4 escolas diferentes e um só objetivo: chegar à final da Libertadores da América. No fim das contas, a Libertadores é mais do que futebol. É sobre identidade, sobre alma, sobre o que cada camisa carrega de história e emoção. É altitude, é tradição contra a superação, é o grito que atravessa fronteiras e faz o continente inteiro parar pra ver. Quando a bola rolar, não serão só jogadores em campo. Serão décadas de sonhos, conquistas e feridas. Porque toda semifinal de Libertadores da América é espelho do que somos: paixão, resistência e fé no impossível. LDU e Racing chegam até aqui contrariando probabilidades. E se há algo que a história já provou, é que futebol nunca pertence apenas aos favoritos. Se curtiu esse mergulho, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: quem vai para a final da Libertadores? Palmeiras e Flamengo? Ou LDU e Racing fazem história novamente? Porque aqui a bola nunca para e a Libertadores da América sempre tem mais uma história para contar.